Dando continuidade, presenciamos um programa de TV onde Dodória Santa, uma médium espiritual, está fazendo algumas adivinhações sobre Shoma, um ídolo bem popular por aquelas bandas. Acontece que Dodória é Seiko Ayase, a avó da Momo, e enquanto estava chegando em casa, presencia a velha turbo pervertida pronta para atacar Ayase, que está desmaiada. Seiko arremessa no ar um talismã de madeira e logo em seguida joga um prego, perfurando o talismã e atingindo diretamente a entidade. A velha turbo tenta atacar Seiko, mas dá de cara com uma barreira e é arremessada para longe. Seiko tem um bastão meio diferente, que também serve como um lápis gigante. Ela explica que fez um círculo ao redor dela e cravou um prego talismã dentro dele. Com isso, o interior vira uma barreira espiritual, impedindo que a velha toque nela. Já no local onde a velha turbo caiu, Seiko tinha feito outro círculo no chão, mas com o prego para o lado de fora, e isso faz com que a parte externa é que se transforme na barreira, prendendo a velha dentro do círculo. Seiko começa a desferir vários golpes na velha turbo, e depois começa a criar um círculo maior do que o outro que já tinha feito ao redor da velha. A velha turbo diz que, se for morta, o garoto que ela amaldiçoou também vai morrer. Seiko então responde que mata qualquer um que enganar a neta dela, até humanos, e em seguida apaga o círculo interno. Mais tarde, Momo acorda sem saber o que aconteceu e vai falar com sua avó. Ela pergunta sobre Okarun, e Seiko diz que, se ela estiver falando do espírito maligno, já o matou. Ainda por cima, debocha da neta, lembrando que Momo não acreditava em espíritos e que tinha chamado ela de charlatona. Momo pede desculpa, admite que estava enganada e pergunta novamente o que a avó fez com o garoto. Seiko manda ela ir olhar no templo. Momo sai correndo, desesperada e se sentindo culpada pelo que aconteceu. Quando abre a porta do templo, vê Okarun sentado, comendo bolinhos de arroz. Ayase, que alívio! Você também, eu tinha certeza que tinha te matado! Hã? Peraí, Ayase! Você tá aí? Você tá vivo, teu quatro olhos de merda! É o quê? Ai, com isso, desculpa aí por eu estar vivo, então! Mas que raiva, cara! Seiko vai até lá e explica que a maldição não será ativada enquanto o garoto permanecer dentro do templo. Na conversa, Ayase conta para a avó que agora ela tem poderes paranormais e os usa para controlar a maldição do garoto. Mas Seiko explica que eles se meteram com um monstro bem complicado. No passado, a velha turbo era conhecida como a velha dos 100 km por hora. Ela era uma yokai que causou caos por todo o país. A velha então decidiu se instalar naquele túnel onde Okarun foi, e Seiko tentou enfrentá-la, mas nem conseguia chegar perto do túnel direito por causa da energia pesada do local. Então, Seiko descobriu que, antes da velha turbo ir para o túnel, já existia lá um Jibakurei, um espírito que ficava fixado em um determinado lugar. Eles são muito poderosos e praticamente invencíveis dentro dos seus territórios. E para piorar, a velha turbo se fundiu com esse Jibakurei, tornando-se ainda mais forte. Seiko aconselha Momo a esquecer o garoto e deixar aquela história toda para lá. Mas Momo se recusa, dizendo que seu ídolo Kenta Kakura não faria isso. Seiko tira sarro dela, insinuando que ela está apaixonada por Okarun, deixando a garota irritada. A avó de Ayase também explica que, se quiser insistir nisso, a única forma de vencer a velha turbo é desafiá-la para um jogo de pega-pega. Mas, para isso, precisam encontrar um jeito de tirá-la dos limites da cidade de Shono, território do Jibakurei, sem serem pegos. Assim, a velha ficaria enfraquecida e poderia ser derrotada facilmente. Momo pergunta a ela se não daria para usar um talismã no túnel, mas Seiko diz que não funcionaria. Cada território tem uma divindade, e ela só consegue usar seus poderes porque pegou emprestado da divindade de Kamikoshi, a cidade onde eles estão. E se ela sair de lá, os poderes não funcionarão. Então, Seiko avisa que Okarun precisa treinar para fugir da velha turbo no pega-pega, enquanto carrega Momo para controlar a maldição. Momo, por sua vez, precisa fortalecer seus poderes paranormais. E Seiko diz que vai treinar os dois para vencer a velha. No outro dia, Okarun fica desesperado para ir ao banheiro, mas Ayase não pode tirar os olhos dele, ou a velha turba assumiria o controle. Seiko então pergunta como Ayase usa seus poderes, e ela explica que consegue fazer uma aura ao redor de Okarun e a comprime até ficar bem pequena.
Ela também conta que quando despertou os poderes, se sentiu muito mais forte do que está agora. Seiko diz que ela deve estar com algum tipo de bloqueio, então sugere que Ayase tente controlar a aura do garoto usando outros sentidos, sem depender da visão. Mas a princípio não dá muito certo. Sem aguentar mais, Okarun sai correndo para o banheiro, enquanto Momo e Seiko correm atrás dele. Eu vou acabar morrendo todo! Eu vou junto! Essa casa é mais rápido que eu! De cima com quem força mais é um perigo! Você corre rápido que eu tô capura! O banheiro é meu! Eu não vou deixar! Enquanto Okarun está no banheiro, Momo conversa com sua avó sobre seus poderes. Nesse momento, ela desvia o olhar e a velha Turbo assume o controle. Vovó, ela tá aqui, é a velha Turbo! Vovó. Momo tenta chamar pela avó, mas Seiko fica imóvel, sem reagir. A velha Turbo avisa que pode amaldiçoar qualquer ser humano que quiser usando Okarun, e ela vai fazer isso caso eles não apareçam no túnel naquela noite. Depois, Okarun volta ao normal, com o nariz sangrando, sem saber o que aconteceu. Assim como Seiko, que também está sangrando pelo nariz e pelos ouvidos. Ela pergunta a Ayase o que exatamente aconteceu e percebe que o talismã da parede está coberto de sangue. Já à noite, Okarun e Ayase se preparam para ir ao túnel, vestindo roupas de proteção feitas por Seiko. Antes de partirem, Seiko dá um abraço em Momo e pede para ela não morrer. Então, os dois seguem caminho ao encontro da velha Turbo. Por que a gente pegou o metrô? Demoraria muito de bicicleta e a gente não quer chegar exausto no túnel. Eu nunca vou perdoar aquela velha Turbo. Eu agradeço por ter se irritado por mim. Não é nada disso. Aquela cretina ameaçou machucar uma pessoa que é muito importante pra mim. Aquela vaca vai ver só. Eu vou arrebentar ela todinha.